Olá, muito bom dia. Espero que estejam preparados para mais uma lição de escola dominical. Como é que está a correr a vossa semana? Como é que foi? Como é que foi a escola? Não sei se já há crianças que já começaram a escola ou não. Penso que é só para nesta semana ou no início da próxima. A Sara espera que esteja tudo a correr pelo melhor. Eu gostava então de, nesta semana, partilhar convosco acerca dos frutos do Espírito. Na semana passada falámos acerca de uma árvore, não é? Uma árvore que tinha ramos, outra que tinha frutos e as principais diferenças entre as árvores, não era? Falava acerca de João no capítulo 15, que a Sara disse para vocês lerem durante a semana. Então, para relembrar a lição passada, vamos ler então João capítulo 15. João fica no Novo Testamento. E vamos ler aqui alguns versículos importantes que dizem assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, o versículo que eu quero deixar para vocês, que eu deixei na semana passada, fala acerca de João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas, ou seja, Jesus é a videira, nós somos as varas, nós somos os ramos, estamos ligados à videira, e portanto, se nós estivermos ligados a Jesus, vamos dar muitos frutos. Foi isto que eu falei na semana passada. Mas se nós não estivermos ligados a Jesus, não vamos poder dar fruto. E a nossa árvore vai se secar. Mas para que a árvore não seque, ela precisa de água, precisa de chuva. E quem é que pode molhar a árvore? É Deus, tal como nós. Quem pode regar o nosso coração? É Jesus, através do seu Espírito Santo. E através do seu Espírito Santo, Deus coloca os frutos em nós. E a palavra fala em Gálatas 5. Vamos abrir em Gálatas 5, 22. E diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão e é a temperança. Então, o primeiro fruto do Espírito que nós vamos falar é o amor. E sabem, o amor é um dos frutos do Espírito mais importantes. São 9 frutos do Espírito, portanto 5 mais 4, 9. 9 frutos do Espírito que nós vamos falar nas próximas lições. A Sara tinha falado que em cada lição nós vamos falar de um, porque são 9. Então, nas próximas 9 lições, vamos falar acerca do fruto do Espírito. Então, eu fiz a revisão da semana passada, da árvore com ramos e depois a árvore que começou a crescer os frutos, e vocês perceberam, não é? A árvore começou a crescer frutos porque estava ligada a quem? A quem é que a árvore estava ligada? Ao próprio agricultor. O agricultor
era Jesus, não é? Então, o que é que nós podemos entender do fruto do Espírito? Que os frutos do Espírito, eles só são produzidos se nós estivermos ligados a Jesus. Porque, olha, se não estivermos ligados a Jesus, não vamos poder dar fruto, não é? Então, mas antes de nós concluirmos a nossa lição de escola dominical, eu vou então orar. E vamos orar para que Deus possa abrir o nosso coração. Porque, olha, tal como aquela árvore, ela deu fruto, a árvore representa o nosso coração. Nós vamos orar ao Senhor para que Deus coloque também em nós o seu Espírito e nós possamos também dar bons frutos para Jesus, para o servirmos melhor. Então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela semana que passou. Muito obrigada, Senhor, por cada um que está a ver esta escola dominical e esta lição. Eu oro, Senhor, para que Tu possas despertar, possas abrir o nosso coração para esta história, Senhor, que eu vou contar, Senhor, que ela possa, Senhor, fazer morada em cada vida, em cada um que está a ouvir. Oramos, Senhor Jesus, por cada um, Senhor, que depois vai ouvir a história, Senhor. Oramos, Senhor, por cada família. Oramos, Senhor, para que nas próximas lições Teu Espírito Santo Ele possa fazer o melhor, Senhor, possa despertar em nós o que tem de ser despertado, Senhor Jesus. Limpa, Senhor, continua a limpar o nosso interior, a nossa mente, tudo o que está em nós, Senhor, para que possamos servir com alegria. Guarda-nos, Senhor, nesta semana, Senhor. Amém. Então, agora a Sara vai contar uma história que vocês conhecem da Palavra de Deus e que se encontra em Lucas 10, 25 a 37. Então, vamos abrir em Lucas, no capítulo 10. Então, para quem não sabe, Lucas 10, Lucas é um livro da Bíblia que fica no Novo Testamento, que fica a seguir a Marcos. Portanto, Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 10, 25 a 37. E se nós lermos o título deste texto, diz assim: A Parábola do Bom Samaritano. E diz assim, capítulo 10 de Lucas, começar no 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. E espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, segundo àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então, este doutor da lei que a palavra de Deus fala é um advogado. É alguém que conhece todas as leis, não é? Nós devemos cumprir as leis que nos são dadas. E um dia este homem perguntou a Jesus: Olha, o que é preciso para eu
ter a vida eterna. E então Jesus perguntou-lhe: olha, o que é que tu lês na lei? E então o doutor da lei disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E depois Jesus respondeu: respondeste muito bem, se tu fizeres isso, irás viver. Mas o doutor da lei ainda lhe perguntou: mas quem é o meu próximo? E vamos ficar a pensar um bocadinho acerca deste texto. O intérprete da lei pensava que podia dar a vida eterna através das suas boas obras, que isso era suficiente, mesmo fazendo alguns pecados. Ou seja, ele conhecia a lei, ele até fazia as boas obras, mas não acreditava em Deus e não reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Então ele estava a pecar. Por mais boas obras que ele fizesse, o seu coração ainda estava a pecar. Então ele, no seu coração, ainda não tinha o amor de Deus verdadeiro. Ele precisava de confiar que Jesus era o Filho de Deus e que só Jesus o podia apagar o pecado toda a sua vida. Então, o intérprete da lei não amava a Deus e Jesus sabia. Nem acreditava que Jesus era o Filho de Deus, como eu já falei. Mas Jesus amava o intérprete da lei, como nos ama a todos nós, porque Ele nos ama. E um dia, a palavra de Deus diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus nos ama tanto que morreu na cruz por cada um de nós. Era esta verdade que o intérprete da lei ainda não conhecia no seu coração. Ele conhecia as leis, as regras, mas não conhecia este Jesus como nós conhecemos. Se realmente amamos a Deus, devemos demonstrar o amor que Ele nos deu através de ações. Pois é. Então, como a Sara leu, 3 homens passaram ao lado daquele homem. Ele ia de Jerusalém para Jericó. Passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano. E destes 3 que a Sara leu, qual deles é que teve a melhor atitude? Qual deles provou que tinha o amor de Deus no seu coração? O sacerdote? Não. O sacerdote passou ao largo. O levita? Também não. O samaritano? Sim. É impressionante porque aquele homem que caiu, não é? Que ficou lá caído, estendido no chão. A palavra de Deus diz que ele ia de Jerusalém para Jericó e diz que houve uns homens que roubaram tudo o que aquele homem trazia, ainda lhe bateram e deixaram no chão meio morto e ninguém fez nada. Mas o samaritano, como amava a Deus, ele mostrou o seu amor. E o que é que ele fez? Cuidou daquele homem. A palavra de Deus diz que ele cuidou dele com azeite e vinho, atou-lhe as feridas, colocou sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem, cuidou dele e diz que ainda ao outro dia pagou ao homem da hospedaria para que cuidasse dele. E tudo o que precisassem, tudo o que fossem gastar com aquele homem, ele pagaria. E ele estava disposto a fazer tudo por aquele homem. Isto faz-nos pensar que realmente, se amamos a Deus, devemos demonstrar o amor que Ele nos deu através de ações. O amor é um presente de Deus. Ele é piedoso e faz-nos amar até mesmo os nossos inimigos. Por exemplo, aquele homem que ia de Jerusalém para Jericó era judeu e o homem que cuidou dele era samaritano. E acho que entre os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Mas o amor de Deus, o amor que o samaritano tinha no seu coração, falou mais alto. E então ele não estava preocupado se aquele homem era judeu. Ele estava preocupado em cuidar dele. Não é?
E às vezes nós nos preocupamos com muitas coisas e não estamos preocupados com aquilo que estamos a ver à nossa frente. Então, e nós, será que somos capazes de amar até os nossos inimigos? Até aquelas pessoas que nós às vezes não gostamos, amigos da escola, pessoas às vezes que falam mal de nós. É difícil nós amarmos essas pessoas, mas porque temos Jesus no nosso coração, nós devemos fazer a diferença. Mostrar que Deus é amor. Olha, eu tenho Jesus no meu coração, por isso eu vou ser diferente. A minha atitude é diferente. Claro que isso requer sacrifício, esforço, dedicação. Mas se nós pedirmos a Jesus, Ele coloca em nós. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de João 4. Eu peço desculpa, mas hoje vamos ter que ler aqui alguns textos bíblicos, porque tem de ser mesmo assim para nós podermos perceber o que é o amor de Deus, está bem? 1 de João 4, 7 a 21. E o título diz: Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Até a palavra de Deus fala que Deus é amor. Então vamos ouvir. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é? Somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se nós realmente conhecemos a Deus, então o amor de Deus tem de estar no nosso coração. Por exemplo, o doutor da lei, ele não conhecia ainda o Deus verdadeiro, por isso não tinha o amor de Deus no seu coração. 1 de João 3,18. Vamos aproveitar. Diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, não devemos só dizer que fazemos o bem aos outros, mas devemos praticá-lo. Praticá-lo mesmo em ações, não é? Fazer coisas. Mais coisas que podemos aprender. Jesus usou esta história para mostrar ao intérprete da lei como é o amor de Deus. Como é que nós podemos mostrar amor por alguém necessitado? Que necessidades é que nós encontramos ao nosso redor? Todos os dias, de certeza, que nós encontramos necessidades. Pessoas, por exemplo, que precisam de ajuda, por exemplo, para atravessar uma passadeira. Pessoas idosas. Pessoas que precisam de alimento. Pessoas que precisam de ser ajudadas a nível físico, quando damos alimento a essa pessoa, precisam de alimento. Pessoas que precisam de ser ajudadas a nível espiritual, pessoas que precisam de oração todos os dias. Nós devemos pedir a Deus, a Jesus, que nos ajude a entender que necessidades é que nós podemos suprir, porque todos nós podemos suprir necessidades. A nível espiritual podemos orar
pela igreja todos os dias. Podemos orar por um amigo, podemos orar por um familiar, podemos ajudar alguém que precisa de ajuda porque não tem com o que comer. Precisamos ajudar alguém que não tem medicamentos para se tratar. Podemos ajudar alguém que não tem emprego. Podemos ajudar alguém a ir a um supermercado. Podemos indicar o caminho a alguém. Podemos levar alguém à igreja. Imensas coisas. Isto são exemplos. Mas depois vocês durante a semana podem pensar em alguns outras coisas que podem fazer para ajudar as pessoas. Como a Sara já tinha dito, mostrar amor pode exigir sacrifício, pode exigir tempo, participação, pode exigir contribuição, entre outras coisas. E agora nós devemos pensar quem é o nosso próximo. Pode ser um vizinho, que se calhar está mesmo ao nosso lado e precisa de ajuda. Pode ser o nosso colega de trabalho, o nosso colega da escola. Devemos orar a Deus para que Ele nos mostre quem são os nossos inimigos, para que nós possamos orar por eles. Jesus ensinou ao advogado, ao doutor da lei, que se ele realmente amava a Deus, iria mostrar o amor de Deus a outros. Então, o que é que ele aprendeu com esta lição, o doutor da lei, e que nós também podemos tirar? Que o amor de Deus não se fica só pela palavra. O amor de Deus é muito mais do que isso. O amor de Deus é grande, porque Ele nos amou em primeiro lugar. E se Ele nos amou em primeiro lugar, nós também devemos o amar. E podemos mostrar o amor aos outros, através das nossas ações. Este foi o primeiro fruto do Espírito. Para a semana iremos falar sobre a alegria. Antes de terminarmos, a Sara vai deixar convosco o versículo para vocês decorarem, para vocês pensarem sobre o fruto do Espírito. E diz assim, fica em 1 João 4:7. E diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E agora vamos só cantar um pouquinho de uma música que fala acerca do amor. 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Para a semana, não se esqueçam, vamos continuar com os frutos do Espírito. Desafio da próxima semana: escrever num papel a lição que a Sara deu hoje. Portanto, não se esqueçam, fiquem em Lucas 10, 25 a 37. E vocês lá podem contar a história da parábola do bom samaritano e podem também escrever o versículo que a Sara disse para vocês decorarem. Fica em 1 João 4:7. 1 João 4:7. Vão escrevendo. Era bom que depois vocês conseguissem reunir todos os frutos do Espírito com os versículos todos que a Sara tem contado. O primeiro é 1 João 4:7. E em todos os outros que a Sara irá contar. Vai haver mais versículos. Não se esqueçam. Reúnam todos para que no final possamos fazer uma grande lição com todos os frutos do Espírito, tá bom? Um beijinho muito grande. Vamos então cantar uma música que fala acerca de um Deus grande. Deus grandão. O nosso Deus é grande e o seu amor por nós ainda é maior. Tal como falámos na lição, o amor de Deus está em nosso coração e ele é maior que um submarino. Imaginem. Vamos então ouvir. Só um pouquinho. Vamos nos preparar para aprender. Meu Deus é um Deus grandão.
bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, mais profundo que o submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem